Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmurece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Tiro meu chapéu pra mulher moderna que hoje já governa a nossa nação. Até no espaço hoje tem mulher, e ai de quem disser que ela não tem razão. Mulher, mulher, você é a força dessa nação. Mulher, mulher, a história diz que você tem razão. Boa noite, web espectadores. Hoje é 8 de setembro, dia de aniversário de Vitória, e o Dela está de volta com vocês. Hoje, entrevistando duas vozinhas, num chá das 20 horas. O programa dela vai ao ar, está indo ao ar às 20 horas do dia de hoje. E lembrando que nós comemoramos ontem também o feriado de 7 de setembro. Estou aqui com Dona Elídia, vou pegar o nomezinho completo dela, Brandino Carminati, Sim. que vai nos contar um bocadinho da sua história, provando que mulheres de fibra, mulheres de luta existem, que estão aí para contar a sua história. E você, minha amiga, participe com a gente. Nós estamos numa promoção com sorteio de uma massagem, um kit de massagens que vocês vão ver no final do programa, apresentação ou demonstração que você pode ganhar aí na sua casa. O que você pode fazer para conseguir esse kit? Compartilhar com seus amigos esse vídeo e nos mandar pauta para pauta@tvserra.com. Agradecer a Ney Studio Hair, do Centro de Vitória, Rua 7, cabeleireiro, maquiador. Vá lá, procure e diga que a TV Serra te encaminhou, que ele vai fazer um precinho bom para você com um serviço de primeira. E Sandra Poltronieri, que é uma excelente cabeleireira e também maquiadora que cuida de mim e das moças da TV Serra. Uma boa noite, voltamos daqui a pouco com a entrevista da Dona Elídia. Em seguida teremos também, não vai embora, fique quietinho aí, porque nós temos duas senhorinhas, Dona Dalva Gaviorno, que também vai nos contar um bocadinho da sua história. Voltamos em um minutinho. Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmurece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Boa noite, o programa dela está de volta, entrevistando Dona Elídia Brandino Carminati. Dona Elídia, boa noite. Boa noite. Igualmente, a TV Serra se sente honrada com a visita da senhora, o programa delas também. A intenção desse programa é mostrar que as mulheres, mesmo com o passar dos anos, elas têm histórias e a sociedade culpa a mulher e a revolução feminista por vários desacertos, pelos filhos mal criados. E aí nós tivemos a ideia de trazer vocês aqui, convidamos e agradecer por vocês terem aceitado o convite, a senhora ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje, para contar a sua história e dizer que nós conhecemos já um pouquinho, que a mulher, nessa evolução toda e nesse processo todo, ela conseguiu grandes avanços, inclusive na educação dos filhos, no cuidado dos filhos, mesmo sozinhas, como é o caso da senhora. Amigos, eu estou hoje de renda, pérolas, vocês estão observando, que é coisa bem de vozinha. Nós tivemos o cuidado de trazer duas senhoras para elas contarem a história delas. Todo esse chazinho está sendo servido também numa condição de louça bem antiga, justamente para mostrar isso, que isso ainda é atual, essas coisas voltam sempre. A renda voltou, a pérola voltou, a louça está voltando. E a senhora, Dona Elídia? Eu estou aqui com essa idade minha, graças a Deus. Qual a idade? Primeiro vou dar boa noite para todos meus amigos, meus vizinhos do bairro, de todos, né? Que deve conhecer um bocado de gente. Conheço muita gente. Quando a senhora nasceu? Eu nasci em Castelo, eu nasci dia 6 de
de novembro, 6 de novembro de 1933. Tá pertinho o aniversário. Já completei os 80, né? Vai fazer 81 Graças a anos. Deus. Faz 81 anos. E já lutei muito com a minha vida, que eu fiquei, me casei, adquiri 3 filhos, fiquei viúva com 23 anos, esperando o último neném. Pois é. Casou com que idade? Casei com 17. Então a senhora nasceu em Castelo e veio de Castelo para Vitória, já casada? Já casada. Não, bem solteira. Solteira? Fui pro norte. Veio com a Fui pro família? norte com 13 anos, Norte, que cidade? de Bananal. Aí de Bananal, a senhora se Fortinho. casou e veio para cá? Aí de lá eu vim pra cá. Aí Já vinha com as meninas já grandinhas, todas. A mais nova, que era Narcisa, já estava com 7 anos. E aí eu tô na luta. Mas aí a senhora ficou viúva lá em Bananal. Eu fiquei viúva em Bananal. E o seu marido, que marido faleceu de quê? Ele faleceu, foi assim, nós tinha a roça, né? Lavoura, nós paiava café, então ele trabalhando na roça, ele pegou uma gripe muito forte, deu pneumonia, veio para Vitória, internou, mas como que os médicos, eu não sei se foi o médico ou ele da enfermeira, não vou culpar ninguém, tem assim, sabe? Não culpo ninguém, só Deus que sabe, né? A minha vida e o que ele fez para mim. Então, ele era em 2 pacientes no quarto. Então, nesses 2, o outro que precisava receber um sangue, era sangue. E o sangue do meu esposo era O negativo, que é Narciso Carminato, meu esposo. No aplicar o sangue, ele passou mal e Não. foi aonde que... Aí a senhora na cidade, a senhora já trabalhava nessa época? Como é que foi para cuidar os filhos? Só na roça, e depois eu vim para a cidade, para a Vitória. Comecei a trabalhar, lavar roupa, fazer faxina. E o que vocês faziam lá para Lá eu sustento? trabalhava na roça, tinha lavoura. Ele trabalhava também? Mas ele era primeiro? Não, nós tínhamos a nossa lavoura. Aí a senhora vendeu e veio para cá? Ou? Eu vendi e vim para cá, tirei uma casinha na guarda. E fiquei morando aqui, estou aqui até hoje, 47 anos. Aqui é Vitória? Aqui é Goiabês, né? Vitória, Goiabês. E aí a senhora comprou essa casinha, para pagar a prestação tinha que trabalhar, para sustentar os filhos tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Aí eu consegui, aí começou o colégio Mascarenhas Moraes, né? Que era do estado, era... Como que era o nome do... Não estou lembrando o nome do colégio agora. Deixa, né? Era do estado. Então a prefeitura pegou. Aí eu entrei, fiquei 27 anos nesse colégio. 27 anos trabalhando? 27 anos nesse então, colégio. ali a senhora criou seus filhos? Ali que eu criei minha família e acabei de me criar. Porque Acabei ela de me tinha criar, porque é ali que eu lutei com a minha vida, né? 23 anos. 23 anos. Aposentou trabalhando Aposentada, então no mesmo lugar? Se aposentou trabalhando no mesmo lugar? Aposentei, trabalhando. E o que a senhora fazia lá? Lá eu trabalhava de merendeira. Comecei merendeira, fazendo merenda. E o salário? E eu trabalhava das 4h30 até 10h30 da noite. Da noite? Até eu tenho uma amiga que se chama Dalva. Nós somos muitas amigas, trabalhamos juntos. E se eu for falar o nome das minhas amigas, eu levo o dia. A dona Dalva Gagione será a nossa próxima entrevistada e eu acredito que ela vai citar um pedaço dessa história também, trabalhando nessa escola. Lá fazendo aquela merenda gostosa. Levava um pouquinho para sustentar ou dava os filhos lá na escola mesmo? Porque como é que sustentava filho com salário, 4 filhos com salário de merendeira? Minha filha, era uma luta, né? Não tinha esse negócio de levar merenda para casa, não. 7 horas da manhã. Só quem merendava, quem estava dentro do colégio. De 7 horas da manhã, só chegava na escola que horas? Eu entrava 4 horas da tarde. Eu trabalhava à noite. Trabalhava à noite. 4 horas da tarde até 10h30 da noite. E durante o dia? Então, das 16 até 22, né? Então, durante o dia, a senhora tinha tempo para ficar com ele? Aí eu lavava roupa, eu passava roupa para fora, eu fazia faxina, eu cuidava da minha casa, costurava. Para casa e para para vida. Vamos levando a vida e agradeço a Deus. E aí, a caçula, a senhora estava grávida quando ele
faleceu, quando seu marido faleceu. E a senhora teve ela no interior, então, e veio pra cá com ela pequenininha. Pequenininha. Aí, pra trabalhar, a senhora cuidou esse tempo todo, a senhora chegou a colocar em creche ou pagar alguém pra cuidar? Como é que era? Não, ela já veio com 7 anos. Ah, tá. De quando que ela nasceu, que eu fiquei viúva, fui morar com meus pais, botei o meio, né? Depois que eu vim, ela tinha 7 anos. Aí a senhora cuidou de Aí todas vamos elas lutando, né? Até hoje, graças a Deus, estou com 80 anos, estou com meus filhos, estou com 4 filhos, 7 netos e tenho 6 bisnetos. Dever cumprido. Dever cumprido. Casou de novo? Casou novamente? Não. Não quis Sou saber? católica. Mas não casou por conta da religião ou porque não quis levar homem para dentro de casa? Não, porque eu pensava muito nos meus filhos. Tinha muito amor nos meus filhos, me dava muito bem com meu esposo, né? Isso que me prendeu. E eu achei que eu ia. Meus filhos começaram a trabalhar, me ajudar. Então, cresceram, levando a vida, né? Nessa época, como é que a senhora era vista na sociedade? Porque a gente sabe que as mulheres conseguiram alguns avanços, né? Votar, sair para trabalhar fora, o próprio registro do filho, que antigamente era feito registro só em nome da mãe, agora é obrigatório que o nome do pai, mesmo que não seja casado cônjuge. Como é que era a condição da mulher na sociedade nessa época? Como é que a senhora enxergou isso? Olha, Norma, eu não estou muito por dentro não, porque eu não... A senhora não estava muito preocupada em saber dos outros, não estava preocupada com a senhora. Não estava saber disso não, né? Eu estava preocupada em saber dos meus filhos, cuidar meu trabalho, que eu era muito honesta no meu trabalho, eu gostaria de chegar no meu horário, sair no meu horário, tudo certinho, tratar o meu povo muito bem. Então a senhora nunca sofreu tipo de discriminação nenhuma? Não, ninguém, graças a Deus. Nem a senhora, nem seus filhos? Graças a Deus, e nem também com ninguém. Mas a senhora me falou que é católica, e isso a senhora acha que também foi uma coisa que influenciou nessa postura? O fato da senhora nunca ter se envolvido com outro homem, isso deu a sua condição? A sociedade via a Dona Elídia como uma mulher íntegra, de honra, uma mulher honrada, viúva, mas não quis saber de mais bagunça, entre aspas, nada, religiosa. Então, para a sociedade, Dona Elídia era uma mulher religiosa, trabalhadora, que cuidava dos filhos. Era assim? Isso mesmo, graças a Deus. Isso te deu... Mas a gente sabe de histórias de mulheres que foram extremamente discriminadas por terem vivido situações parecidas. De certas coisas, né? Eu não tenho nada disso, não. Como a senhora disse... Eu cuidei da minha vida, graças a Deus, teve uma criação muito boa, né? Meus pais, seus filhos italianos, todos os dois vieram da Itália. E uma família muito... nós éramos 13 irmãos. 13? 13. E os demais? Onde estão hoje? Já fui todos, meu filho. Nós estamos em 2. Estamos segurando a chave. Agora não sei quem é que vai ficar com a chave. A senhora era uma das caçulas, então? Não, tem 2 mais novos do que eu. Então, os 3 caçulos, os 3 menores é que estão Não, aí segurando a chave. Estamos só em 2. 2? Só eu e meu irmão que mora em Maria Ortiz. E seus filhos? Meus filhos, não aí. Todos trabalhando. Meninos, quantos? Tenho 3 meninas e um menino, um rapaz. Só falou que tem netos também? Tenho 7 netos e 6 bisnetos. 7 netos? Caçulo tem que idade, a senhora sabe? O quê? Seu neto caçulo. Meu neto caçulo tem 22, que é o filho de Narciso. Tem menor? É o Eduardo, filho de Narciso. E tem algum neto com idade inferior aí? Não, ele... Ou neta? Tem as netas, né? Tem uma neta com 11 anos, tem uma netinha com acho que 5 anos. Bisneto? Pegou os amigos, pegou tudo. Bisneto já chegou algum, não, né? Bisneto? Tenho 6 bisnetos. Ela já falou isso, não já, gente? Eu tô tão Já, aqui eu impressionada tenho com a história de 7 netos. de Dona Elídia. Você quer que eu compre um? Não dá minha... 4 filhos, 7 netos, 6 bisnetos. E esse legado de história muito interessante. Seus filhos,
Todos bem, Todos, graças a Deus. Todos saúde. Rapazes e moças foram quantos? Foi três moças, 3 meninas e um menino. E um menino, um rapaz só? Só. Todos se casaram. Todos casaram, todos trabalharam, todos estudaram. Todos se formaram? Não, formado não tem nenhum, mas todos chegou a um nível de estudo bom, né? É. E a profissão? Então, estão na profissão que escolheram? Ó, estão, né? Estão trabalhando, né? Eu estou perguntando isso porque, Lídia, a gente sabe que tem muita mulher hoje que cria os filhos sozinha, então ela tem dificuldade de manter o filho na escola. Na grande maioria eles param para ir trabalhar e ajudar a mãe, e outros a gente sabe que se enredam por outros caminhos. Então, Dona Elídia trabalhou na creche de 4 às 10 da noite e criou 4 filhos. Colégio Mascarenhas de Moraes. Colégio. Era um colégio, então. Colégio Mascarenhas de Moraes. E tinha aula à noite, de 4 às 10. Tinha 3 Só trabalhava à noite, durante o dia só fazia seu serviço de casa. Mas mesmo assim conseguia cuidar dos filhos nesse horário. Conseguia, né? Tinha que dar um jeito, né? Mas a gente sabe também que naquela época a faculdade, quem cursava a nível superior, era quem conseguia achar uma vaga e tinha que estudar muito para conseguir. E a grande maioria das pessoas que a gente conhece dessa época, que passaram por toda essa dificuldade, não conseguiram avançar no estudo, porque a prioridade era trabalhar e sustentar. Isso. Então ia até o 2º grau, né, que conhecido 2º grau, e ali pararam. Era isso mesmo? Seus filhos encaminhavam até essa fase também? Até essa fase. E como você está falando, né? Nenhum se formou. Mas por quê? O salário era pouco. A despesa, né? Tinha que comer e vestir. Não tinha passado, né? Sem comer, sem vestir. Então, agradeço muito a Deus por ele ter me dado essa vida. E que ele me der mais uns anos, que ele me der, tá muito bom. E agradeço por estar aqui com você. Mas não está acabando, não. A senhora pode ficar séria, não está acabando, não. Nós temos mais tempo ainda. Nós temos mais tempo. Está pensando o quê? Está doida querendo ir, mas não vai por enquanto, né, Lídia? Mesmo porque a gente precisa saber outras curiosidades que a gente tem. Saúde. Era muito complicado, né? A saúde era. Eu não vou falar a minha idade, não, mas o que eu vou citar agora, todo mundo já vai saber mais ou menos, que eu já passei de uns 200. A gente se tratava muito com ervas, com chás, porque ir ao médico também era complicado. Mesmo morando na capital, a senhora teve essa dificuldade com os filhos? Teve muito. Quando eles adolescerem, e a senhora sozinha, mas graças a Deus meus filhos foram, em vista que a gente vê agora, naquele tempo eu já não via doença, não via, né? Não sei. Não é? Não sei, não vou me entregar, não. Não vou me entregar nada, Lídia. Não tinha muita doença naquela época, é verdade. Verdade. Mas a gente se alimentava muito bem, né? Pois é, era o alimento, né, que nós tínhamos. Aquele alimento muito bom. Hoje nós temos muitos produtos industrializados, tem chips, tem refrigerante, coisa que a gente quase não tinha. Até pela dificuldade financeira. Uma coisa que você está tomando aí, que você acha que está te fazendo bem, está te fazendo mal. Está te prejudicando a vida. Então, se vão procurar de comer e se alimentar e beber umas coisas melhores, né? O que é? Só tem carinha de que eu adorava fazer bolo e café da manhã. O que a senhora fazia? Até você me mexer comigo? Claro, a senhora acha que eu não vou ficar isso. O que a senhora gostava de fazer para eles? O que eles gostavam de comer? Aqui não era feito em casa, né? Com caseiro. Com caseiro? Que a gente fazia muito. Faz bolinho frito, né? Na banha de porco. Ai, mentira. É mentira que chama? Aquele bolinho de chuva, que é bolo de vó. Faltou. Bolinho de chuva. Programa delas. Faltou bolinho de chuva pra gente hoje aqui nessa mesa. Se tivesse falado, tinha feito bolo. Você não me falou que eu ia fazer bolo? Não vai faltar oportunidade. Eu fazia bolo. Não vai faltar oportunidade, Dona Elisa. Na próxima, né? Se Deus quiser. Então. Vai faltar oportunidade. Agradeço muito. Então, na educação, eles avançaram até o ensino médio, né, o 2º grau. Antigamente chamava 2º grau, né? Mesmo só trabalhando na escola. Tinha
Tinha o segundo grau. E a senhora estudou? Não, eu fiz até o terceiro ano só. É. Só até o terceiro ano. Aqui em Vitória? Na roça mesmo. Lá na cidade onde a senhora veio. Mas aí a senhora parou de estudar porque tinha que trabalhar ou porque casou? Porque tinha que trabalhar e acho que também, aquele tempo não era tão assim, foi assim para estudar, né, Norma? Bom, mas era... E agora você já fica, você vê uma pessoa, você estuda. Eu mesmo sou uma. Eu vejo uma moça, você estuda, você está fazendo faculdade? Estou. Não, ainda não. Ah, minha filha, estuda mesmo para você fazer faculdade. Eu sou assim. Mas na época... Eu estou certa? Tá certíssima. Então. Só não tá tanto porque a senhora não voltou. Nunca quis voltar a estudar? Não. Depois dos filhos grandes, Depois eu criados, voltei, comecei a trabalhar. acomodou. Não quis mais. Também já tinha criado 4 filhos Tinha sozinha, não criado precisava. filho, né? Já estava. Mas a senhora acha que hoje, então, toda mulher que precisa... Eu acho que estudar. todos devem trabalhar, devem estudar e fazer seus estudos mesmo. Se tiver que trabalhar ou estudar, o que a senhora acha que é primordial? Trabalhar ou estudar? Eu acho que tem que fazer uma forcinha de trabalhar e estudar. Fazer os dois. Porque tem condições hoje. Hoje você pode trabalhar de dia, o dia todo, e estudar à noite. Como eu tinha colega aqui que vinha de Cariacica. Você tocou nisso, eu lembrei dela. Ela trabalhava o dia inteiro na cidade de Vitória e depois saía de Vitória e vinha estudar aqui com nós. À noite. Ela morava em Cariacica. Só tem alguma amiga que estudou, que fez esse curso? E continuou estudando depois, mesmo passando pela mesma dificuldade que a senhora tinha? Ah, tem muitos, né? É. Que nem tem uma colega minha que trabalhou comigo, chamada Terezinha. Ela trabalhou, nós éramos servente, né? Nós trabalhávamos na limpeza, merenda. Aí abriu mão, né? Abriram sessão para a gente estudar. Ela foi estudar, ela se formou professora. Pois é. Tinha, E eu aposentei como merendeira, né? Porque agora já não dá mais nome de merendeira, né? Já é outro nome. Mas ela se aposentou como professora, porque ela teve vontade de estudar. Ela tinha também condições de estudar. Eu achei que eu não tinha condições de estudar. Cada um sabe do Cada um peso sabe do seu fardo, né? seu, né? Mas ela tinha apoio? Tinha. Ela tinha filho, mas ela tinha marido. Tinha esposo. Pois é. É a força dela. Essa é a dificuldade. Não que o marido seja um pilar para uma mulher hoje, mas a gente entende que educar, criar um filho nessa condição da senhora viúva aos 23 anos, não é nada fácil. Não. E hoje a gente sabe que tem muitas mulheres que estão por aí com mais de 25, 30 anos, que também estão numa jornada tripla. A Revolução Feminista ela trouxe uma tripla jornada para essas mulheres, que é estudar, trabalhar, ela tem que estar à frente do seu tempo e cuidar dos filhos. E não deu a mesma condição, não deu a mesma formação para os homens, né? Porque a gente sabe que agora é que eles começam a entender essa condição de que a mulher tem esses direitos. Só que durante esse tempo todo, a mulher pagou um preço muito alto, como eu disse antes, na sociedade. Porque sair de casa, deixar os filhos pequenos em casa, Lídia. Antigamente, como a senhora bem citou, a senhora ficava um período com eles em casa e à noite trabalhava. E eles já tinham uma certa idade, mas imagina trabalhar deixando um filho de 2 anos na creche, alguém pega e você vai para a escola e volta, e o seu filho de 7, 8 anos. Como é que fica, né, nesse auge que a gente vive hoje de violência tão extrema? A senhora tinha essas preocupações com suas filhas, com seu filho, até sair para a rua, brincar na rua enquanto a senhora estava fora, à noite a senhora estava trabalhando? O que essa criança podia estar fazendo? Não, eu nem tinha muita preocupação não, porque meus filhos foram muito bem criados, graças a Deus, sozinha, né? Muito educados. E eu não tinha muita preocupação não. Ele saía de dia, saía talvez à tarde, né?
As meninas saíam talvez, não ia para essas baladas doidas, igual que tem agora, né? Mas Que deixa a gente de cabelo saía em pé. assim com amiga, aniversário. Eu não ficava tão preocupada igual que eu fico agora. Nós Minhas estamos- netas, né? nós Minhas, estamos encerrando esse minhas bloco. netas, não, com meus amigos, meu povo de hoje. Eu sei que nós vamos ter que tomar outro café, né? A gente está encerrando o nosso tempo, mas eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mães que estão vivendo esse dilema, né, de ter que cumprir essa jornada de trabalho. A senhora fala com tanta tranquilidade que educou os filhos, que não tinha essa preocupação toda que a gente tem hoje de sair de casa. O que é que a senhora diria para essas mães que têm essa preocupação, para essas mulheres que estão sozinhas na condição que a senhora estava? Ficou viúva com 23, já tem 81, vai 60. Né? 60 anos, né? Isso. Dezembro, em novembro, completa os 81. Qual o segredo de Dona Elídia para ter criado seus filhos e ter obtido sucesso, obtido êxito nessa educação desses 4 filhos? É para eles que eu quero que a senhora mande esse recadinho. Eu, no meu pensar assim, foi por causa da minha educação que eu teve, né? Em primeiro lugar, minha educação, minha religião, minha educação que meus pais me deu e do jeito que eu vivi. Sorteira, né? Com minhas colegas, depois com meus filhos. Então, eu quero dizer assim, que todas seguissem um jeito assim, né? Seria uma coisa muito bonita, mas de hoje em dia, não vou falar mais nada, mas não está muito fácil, não. Não tá. Mas eu acho que... Não tá, que a gente vê coisa aí muito, muito triste, que a gente chega a se arrepiar quando a gente sabe de certas famílias, de pai com filhos. Pois é. Mas a senhora citou aí que o exemplo que a senhora teve de família, a educação que a senhora recebeu, a senhora passou adiante para os seus filhos também. Eu passei adiante, todas coisas boas, né? Então, que façam mesmo. Que façam a mesma coisa. Eu adorei, já peguei o conselho de Dona Elídia e os meus filhos, os próximos que virão, porque estão pensando o quê? Eu só tenho 30, eu vou ter mais filhos. Você vai ter mais filhos? Então, leva no seu jeitinho. Então, já vou educar do jeitinho que a Dona Elídia está me ensinando para não ter problema. Se você estiver aqui pertinho de mim, eu vou te puxar a orelha. E votar, porque eu vou voltar para tomar café com a Dona Elídia, que eu gostei, porque você está me devendo agora o bolinho. Eu agradeço muito a Dona Elídia ter vindo com a gente, passar essa mensagem dela, e espero que no próximo programa a gente tenha de novo a companhia dela. Se você gostou também de conhecer a Dona Elídia e quer conhecer outras mulheres com histórias parecidas com a dela, aguarde que no próximo bloco nós vamos entrevistar a Dona Dalva Gaviolo e envie pauta, sugestões, críticas também a gente aceita, porque ninguém é perfeito, então envie críticas, o que você pensa do programa delas, envie para pauta@tvserra.com. Muito obrigada, Dona Elídia, até um próximo encontro e que Deus abençoe a senhora e continue abençoando sempre. Amém. Para você também. Boa noite, voltamos daqui a pouquinho, a gente estamos nos despedindo, eu vou lhe dar um cheirinho, Dona Elídia, e já volto com vocês. 1 minuto só. Vim aqui falar da mulher guerreira, mulher brasileira que não esmurece. Pelo seu talento e sua coragem, a nossa homenagem, pois ela merece. Olá, amigos. Delas volta com vocês, agora entrevistando Maria Narcisa Carminati. No bloco anterior, nós entrevistamos Dona Elídia Carminati, mãe de Maria Narcisa Carminati. Narcisa, boa noite. Boa noite. Trouxemos Narcisa para complementar o que Dona Elídia disse quanto à educação, tudo que ela viveu, tudo que ela recebeu de educação que ela passou para os filhos. Então, Narcisa vai nos contar um pouco de como foi essa lida junto com a mãe, essa história delas, que ela é a caçula, como Dona Elídia bem disse, e como é que foi enfrentar essa vida em família sem
pátrio, sem um homem, né, que para a sociedade em tempos antigos era o homem quem mantinha, quem sustentava. Então Dona Elídia conseguiu fazer isso e Narcisa vai nos contar um pouco de como era essa vida delas. Ela veio representando os 4 filhos de Dona Elídia. Narcisa, sua mãe disse que você era caçulinha. Quando seu pai faleceu, você ainda estava na barriga dela, nasceu no interior, né? E depois, com 7 anos, ela veio com vocês para Vitória. Você é caçula, seu irmão mais velho, tinha que idade, você lembra? Não sei, quando meu pai faleceu, ela tinha 6 anos. Então, 7 ela já veio anos pra Vitória depois. como mocinha, né? Vamos parar de fazer conta, né? É. Vamos parar de fazer conta. E aí, você veio com 7 anos você entra na escola, ela deve ter feito sua matrícula, né? Em alguma escola em Vitória. Quando eu vim 7 anos, eu já havia iniciado meus estudos lá em Rio Bananal, né? Nós viemos de lá, eu já havia iniciado lá. Fiz o jardim. Depois fui pro 1º ano. Aí ela veio para Vitória e nós fomos para Santo Antônio. Antes ela passou por Vila Velha, né? Trabalhando como empregada doméstica, carregando uma filha junto. Tinha famílias que aceitavam. Tinha família que aceitava a filha junto, porque ela não tinha como quem me deixar. E meus outros irmãos ficavam na casa das tias. 2 em casa de tia e uma na casa de uma família amiga. Então eu ficava com minha mãe. Por eu ser menor, ficava com ela. Então ela trabalhou em casas de família em Vila Velha. Quando ela conseguiu uma casinha em Santo Antônio, ela começou a costurar para fora, costureira de primeiríssima classe, diga-se de passagem. Ela conseguiu alugar uma casinha em Santo Antônio. Foi aí que começou a luta, que ela começou a reunir os filhos, trazer a ninhada, né? Então ela ficava com você em casa de família e dormia no trabalho? Na casa de família. Isso Dona Elídia não me contou, gente. Porque mas como é bom ouvir passar os filhos, é muita né? história. Quando a gente está perguntando, deve passar um filme pela cabeça. Passou pela cabeça dela. Então, ela ficava com você, dormia em casa de família e seus irmãos ficavam na casa em casas de parentes. E aí ela conseguiu essa casinha em Santo Antônio e começou a trazer os filhos de volta. Então, foi costurando, lavando roupa fora. E meu irmão já era também, assim, já grandinha, minha outra irmã também, a mais velha, já trabalhava. Então, a renda foi aumentando um pouquinho e aí deu para reunir os filhos. De Santo Antônio, ela conseguiu a casa na Coab. Ela fez a inscrição através de um conhecido nosso, né? Um senhor muito distinto. Ele ajudou a que ela conseguisse essa casa aqui da Coab. Nós fomos uma das primeiras moradoras aqui no bairro. Quando nós viemos aqui não tinha nada, era um areal preto. Aqui no bairro é a região de Goiabeiras? Havia Goiabeiras Velha. O bairro Solon Borges foi um dos primeiros conjuntos a ser construídos. Então nós tínhamos a água do aeroporto, era uma água saloba, entendeu? Depois que veio a água da Cezanne. Aí houve a construção da escola. Eu peguei isso tudo, porque eu era meninota, né? A construção da escola. Aí eu estudava aqui embaixo, na época, no Adão Benes Artes, se não me engano, ali perto da pista. Fiz meu 1º ano, 2º, 3º. Quando eu fui fazer admissão para entrar no ginásio, eu já fiz a Prima Mascarenhas de Moraes. E ela já trabalhava lá? Quando surgiu Mascarenhas de Moraes pela prefeitura, antes foi Bob Kennedy, que ela não lembrou o nome, era Bob Kennedy, do estado. Aí a prefeitura assumiu a escola. Eu fui rainha do bairro na época, você teve um Pelissário veio coroar. A filha da Dona Rosa era a minha parceira de disputa. Então eu ganhei para rainha. Você teve um Pelissário veio coroar a rainha e convidou a mãe da rainha para trabalhar na escola. Então minha mãe foi a primeira funcionária do Mascarenhas de Moraes. Isso foi nos dando assim, aquela força, né, de estudar. E eu entrei, estudei, meus irmãos estudaram. Eu cheguei a concluir o 2º grau. Depois parti para áreas de vendas, onde eu me dei muito bem. Vendia o quê? Eu vendia roupa no início, fiz um corte de costura, andei costurando alguma coisa e vendendo. Depois comecei com vendas de roupa. Seguiu quase o caminho da mãe, foi para costura também. Eu até hoje o negócio, de vez em quando pego uma máquina e faço alguma coisinha.
Depois parti para lá de vendas de chapeado, prata, né? Sempre Sempre vendendo. Quando eu já estava concluído meu segundo grau, aí que eu parti mesmo para esse lado. Tentei o vestibular uma vez na UFES, mas não consegui entrar, porque era muito difícil na nossa época, não tinha tanta facilidade como se tem hoje. Mas eu não me arrependo não por não ter feito uma faculdade, porque eu fiz uma escolha de vendas e me dei muito bem como Você trabalhou com vendedora. vendas, então, a vida toda? Cheguei a trabalhar em uma loja, né, mas eu nunca trabalhei muito para os outros, não. Trabalhei sempre mais por minha conta mesmo. Eu fazia minhas viagens, comprava, voltava, vendia. Depois conheci um rapaz, peguei, Foi consegui empreendedora, nada. então. Aí fui sabendo administrar o pouco que eu ganhava e fui vencendo na minha vida, graças a Deus, e pela educação que ela nos deu, pelo ensino, entendeu? Casou? Casei, tenho um filho de 22 anos, que é o neto caçulo dela, que ela falou, Eduardo. Você é Tá com 22 caçula ou anos. neto? Meu filho é o caçulo, é o neto caçulo. Tá casado também, Ele, graças a ele, Deus. ele estuda, né? Está vivendo, passando por esse mesmo ciclo e parando ali no ensino. Não, ele terminou o segundo grau, iniciou uma faculdade, aí foi fazer outros cursos, deu uma parada, mas ele vai voltar e ele tem consciência disso, que ele tem que fazer uma faculdade, porque a esposa dele faz na UFES, ela faz pedagogia. Já tem neto? Não, eu espero que demore um pouquinho mais, porque eu quero aproveitar um pouquinho, porque depois que chega o neto, eu vou ficar babando, né? Vai, Então, é verdade. Sim. deixa eu curtir um pouquinho minha vida ainda, para poder depois eu babar o neto. E nessa época, então, você parou de estudar, porque não avançou, Eu não e consegui. investiu mais no trabalho. Foi. Mas você já estava casada quando terminou isso? Eu quero saber se Não, você eu era solteira. ainda estava com sua mãe. Estava com a mamãe, quando eu tentei o vestibular e não consegui, comecei vendas, morando com ela ainda. Eu tive meu filho com 35 anos, aproveitei muito, eu vendi muito, trabalhei muito, passei muito também, não posso me reclamar, entendeu? Com a criação que ela nos deu, sempre com muito cuidado, sempre sabendo onde pisa, como vai, como volta. E essa vida dela, hoje, desculpa, você hoje casada? Não, hoje eu estou separada. Porque a gente sabe que isso é um ciclo, É um ciclo, né? vai. Quando a gente começa a investir nessa condição de ir trabalhar, de sair, a sociedade cobra muito, dentro do relacionamento a cobrança é muito grande, e esse espírito empreendedor e de avanços da classe feminina, feminista, que eles chamam até de feministas, de tão aguerridas que somos, nesse rol eu me incluo, é muito complicado manter um parceiro por perto, porque você está sempre querendo muito. Você teve essa dificuldade? Olha, quando eu tive o Eduardo, como eu falei, eu já tinha 35 anos. Então eu me afastei um pouco do trabalho das minhas vendas, me dediquei mais ao filho, casa e marido, né? Porque o tempo é muito tomado. Então, se você não tiver um tempo para poder se dedicar nisso, acaba faltando sempre para alguém. Ou falta para o filho, ou falta para você, ou para o marido. Então, nós sempre conversávamos sobre isso, entendeu? Que tinha que ter um tempo para cada um. Primeiro a criança, porque dependia da mãe, né? Depois a mãe tem que cuidar da casa para poder estar todo mundo vivendo num ambiente limpo. A mãe tem que se cuidar para poder se doar para o marido, que acaba sendo o último. Então, ele entendia bem essa parte. A gente conversava muito. Nós vivemos juntos 24 anos. Foi uma vida boa, compreensão, entendeu? E eu botava o Eduardo na creche para continuar meu trabalho. Aí você continuou trabalhando com vendas? Depois que ele já estava maiorzinho, eu voltei. Então, durante um tempo você ficou por conta de casa, marido, mais com filho, ele. cuidados. Depois eu coloquei na creche, foi onde era nossa escola Mascarenhas de Moraes, passou a ser a creche Darcy Castelo de Mendonça. Então meu filho já pegou, eu iniciei a escola e ele iniciou na creche, aqui em frente. Quando você se separou, ele já estava criado, fala adulto, adolescente? Estava indo para o exército. Meu filho serviu o exército, ele estava com 18 para 19 anos. Então, deixa eu entender, essa dificuldade toda que sua mãe passou para ter que trabalhar e sustentar os filhos, você não tinha porque você tinha o seu marido, que era quem era deu uma ajuda, o sustento. mas mesmo assim eu continuei trabalhando, porque eu nunca deixei de ter a minha vida, né, como sempre fui. Uma vida mais liberta, né? Sempre ficar esse negócio dependendo muito do marido, entendeu? Mas ele mantinha a casa, mantinha o filho.
E eu tinha minha renda para poder, né, uma coisa ou outra. E olhando você hoje, se você não tivesse tido o seu marido como apoio financeiro, principalmente, né? A gente está falando disso aqui, para que você cuidasse do seu filho e tivesse esse trabalho, porque você sabe que a gente entende que você não tinha necessidade de trabalhar para levar o sustento para casa. Você se vê na condição da sua mãe, olhando seu filho lá, dormindo em casa, você ter que chegar cansado do trabalho, pegar, levar para o médico, cuidar da escola, do dever de casa, da condição dele na sociedade, de educar no rumo certo sozinho. E quando você olha e vê sua mãe fazendo isso tudo sozinha, você hoje, se tivesse com seus 23 anos, viúva, cuidando do seu filho sozinha, como é que seria? O que você pensa de Dona Elídia? Com certeza eu seguiria o mesmo caminho dela, tá? Porque você teve a educação que ela teve ou porque vocês são aguerridas iguais? Nós dois somos dos mesmos signos, né? Que a gente bate muito, se dá muito bem e eu sigo muito o exemplo dela. Então ela foi um que exemplo para você. É um excelente. Se você tivesse que passar por tudo, você tinha força suficiente para passar. Muita força. Ela disse que ela foi Ela é uma mãe excepcional, com certeza. Então as mulheres, elas conseguem, apesar das adversidades, eu teria conseguido, com certeza. Educar, passar esse exemplo, criar essa fortaleza, emocionar, passar exemplo positivo para os filhos, mesmo diante dessa dificuldade toda. Mesmo diante de toda a dificuldade, o amor de mãe é qualquer coisa. Se você para hoje e pensa, e se sua mãe tivesse se casado? Vamos trabalhar com essa hipótese. Vocês imaginam isso? Vocês, enquanto filhos, imaginam Dona Elídia casada em uma outra situação que não fosse essa que vocês vivem hoje? Dela se dedicar a vocês, como ela disse no bloco anterior? Olha, eu nunca imaginei ela casada, não, porque ela nunca teve ela nunca passou pra gente essa coisa de querer se casar de novo. Os filhos bastante. Nós aceitaríamos, lógico, né? Nós íamos ter mais irmãos, com certeza, porque ela é muito jovem. Eu não seria caçula, né? Mas eu acho que nós aceitaríamos bem, porque ela soube conduzir muito bem a nossa família e eu acho que ela ia saber também escolher um bom parceiro para poder dar sequência nessa vida que ela nos deu. O fato dela não ter levado isso adiante, dela não ter querido isso, para vocês soa com tranquilidade ou sempre faltou alguma coisa, tem aquelas brincadeiras em família, fulano nunca mais casou, ainda mais sendo católica, aquela questão da mulher que vive para filho e para a igreja. Isso foi uma imposição social, foi coisa dela mesmo, da formação, da educação dela? Da formação dela mesmo. Ela mesmo que escolheu esse caminho para ela. Está deixando pra gente exemplos de legado, de coisa boa, do que pode acontecer, de casamento, de história de vida de mulheres fortes, que não vão passar por aqui sem escrever a sua história no livro da vida. Nós temos a graça, o programa delas tem a graça, a honra de estar entrevistando. Nós vimos, Maria Narcisa, que sua mãe cozinha bem, ela diz que faz alguns docinhos, alguns quitutes que nos prometeu. E a costura, você falou. Algum outro dom artístico? Que eu tenho visto você com parece uma pinturinha, algum outro traço de artista? Eu faço óleo sobre tela. Não, eu sou autodidata. Descobri em 2004. Tenho algumas telas em casa, pronto. Eu fiz várias exposições na Prefeitura de Vitória, graças a Deus. Na Assembleia eu já fiz uma também. Agora eu estou meio parada, mas pretendo retornar à minha atividade. É muito bom. Esse dom é dado de sua mãe ou coisa bem sua? Não, outro irmão fez? Não. Eu descobri mesmo. Assim, entrei num curso e descobri que sabia pintar e eu gostava de pintar e fiz algumas telas. Pois é. Falei, refalei, agora eu quero que você deixe seu recado para sua mãe e para as nossas espectadoras, para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão passando por situações difíceis. Deixe uma mensagem para elas de exemplo, de filho que viveu essa situação toda, essa história toda com a mãe e que hoje
só tem coisa boa para falar dela. Bom, eu para minha mãe, eu só digo o seguinte, que eu a amo muito, tenho muito orgulho dela e que eu segui o caminho dela. Falo sempre para o meu filho que mãe é um dom que Deus nos dá e é uma coisa muito maravilhosa você poder conceber um filho e educar esse filho. E o que eu deixo para as mães de hoje é o seguinte: abraça seu filho, diga assim, eu te amo, antes que o traficante, o bandido chegue para ele numa porta de escola que ele ainda está iniciando uma caminhada, e diga para ele, nunca se esqueça de dizer para ele que ama e que ele vai entender isso, talvez na hora não, mas depois ele vai dar muito valor a essa palavra de amor que você deu para ele. Não se esqueça disso. Se você não quiser, alguém com certeza fará. Obrigada pela oportunidade, Mal. Eu que agradeço, relatos emocionados, de deixar registrado essa história aqui com a gente. Nós sabemos que o programa, o objetivo dele é esse, mostrar mulheres de guerra, mulheres que estão na luta em busca de melhor condição de vida, que a família foi importante, que a família é extremamente importante para elas. O programa volta daqui a um minuto com a entrevista de Dona Dalva Gaviorno. A sua música preferida você encontra aqui, ao vivo, na TV Serra. Programa Quarta Musical, todas as quarta-feiras às 20 horas. Acesse tvserra.com. Você sabia que as pessoas se lembram de 20% de tudo que leem, 30% de tudo que ouvem e 70% de tudo que assistem? Não perca mais tempo, anuncie conosco. Sua empresa em evidência no mundo. TV Serra, 027 3065 5538, 997 45 70 31, tvserra.com. Olá, estamos de volta com mais um bloco de entrevistas. Agora entrevistando Dona Dalva Gaviorno, descendente de italianos, nasceu em 29 de outubro de 1931, portanto, uma guerra e algumas duas ditaduras. Uma civil, uma militar e a Segunda Guerra Mundial. Boa noite, Dona Dalva. Boa noite a todos. Estávamos falando agora há pouco, no bloco anterior, com Dona Elídia, depois o depoimento da filha, contando de toda a dificuldade que foi criar os filhos sozinha, viúva, aos 23 anos. Dona Dalva, a senhora, nascida em 1931, casou-se com que idade? De natural de onde a senhora é? Sou natural de Baunilha, distrito de Colatina, aqui do Espírito Santo. Agora, meu pai era natural da Itália, lá de Piemonte. Minha mãe de Cremona também. Só que meu pai era nobre, descendente de nobre lá, era engenheiro industrial e a minha mãe era índia analfabeta. Casaram-se os dois, vieram foragidos da coisa nossa lá, alugaram o navio Isabela, trouxeram um monte de gente aqui para o Brasil e aqui todo mundo se espalhou em terras brasileiras. Viveram aqui, casaram aqui, tiveram 11 filhos. A senhora então tem 10 irmãos? Eu tenho 10 irmãos. No distrito de Baunilha, que eles se estabeleceram, e lá a senhora nasceu? Nasci lá. E veio para a região da Grande Vitória com que idade? Com 17 anos. Nessa época já veio casada de lá? Não. Eu me casei aos 23 anos. E a senhora veio com que intenção do interior para cá? Para estudar, porque nós terminamos o que tinha lá de primeiro, então precisava fazer o ginásio aqui, então nós viemos para estudar, porque eu fiquei órfã aos 8 anos de idade. Então, papai, as mais velhas, ele internava no Carmo aqui, porque ele tinha medo de deixar a filha sozinha, assim, coisa, então ele internava no Carmo. Mas como nós já fomos de outra safra e a situação dificultou, então nós viemos por conta própria, eu fiquei aqui na casa de uma irmã de papai,
da tia Blandina, e nós estudávamos, fazíamos o ginásio aqui, todo mundo foi pegando a idade do ginásio e vinha para cá. Aí depois que nós começamos a trabalhar, nós pedimos à mamãe que vendesse lá a propriedade que ela ainda tinha e compramos uma outra propriedade aqui. E ela, A senhora ficou órfã com 8 anos, foi o pai da senhora que faleceu? o pai. E nessa época, o pai falecido, então a sua mãe também criou vocês? Os 11 filhos. Aí ela mandava algumas para o colégio, onde ficavam internados, né, em regime de internato? Não, depois que o papai morreu, ninguém ficava mais no colégio. Nós ficávamos na casa da tia, da irmã de papai. Porque o colégio era muito caro, era o colégio da Senhora do Carmo. Então nós ficamos estudando, nós estudávamos sim. Aí quando mamãe pôde, quando nós pudemos mais um pouco, nós trouxemos mamãe para cá e ela pegou a família toda e todo mundo ficou lá, estudou. E eu casei lá em 2 de abril de 55, com 23 anos de idade. Com 23? Mas já na Grande Vitória? Já na Grande Vitória. Eu morava em Paú, numa rua chamada Rua do Cisco, mas que era realmente Henrique Laranja, 150. E nós vínhamos, para estudar, nós vínhamos a pé até o cais da lancha, e aí nós atravessávamos de lancha e íamos a pé até no colégio. Depois, para voltar, era a mesma coisa. Aí, quando a senhora se casou, conheceu o rapaz, se casou com ele e teve quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos. Eu tive o primeiro neném com 2 anos de casado, e depois, quando eu estava para ter o segundo neném, ele não queria que eu tivesse neném. Ele queria que eu tirasse. Eu falei, não tiro, o neném é meu. Aí acabei com o casamento, peguei os filhos e eu estava morando no Rio, aí eu voltei para Vitória. Voltei para Vitória, fiquei uns 4 anos quebrando cabeça, fazendo faxina, costurando, que eu costurava muito bem. Costurava tudo que é roupa, de homem e de mulher. Fazia vestido de noiva, fazia tudo. Aí fiquei quebrando cabeça, mas o emprego é bom que quando chega no fim do mês você tem aquele dinheiro. Porque um emprego particular, as pessoas às vezes chegam e dizem assim, ó, tal dia eu te pago, tal dia eu te pago. E esse tal dia não chegava nunca. A senhora trabalhava de quê? Não, eu trabalhava em casa, com mamãe, costurando. Aí depois minhas irmãs começaram a enguiçar, porque achavam que estava ficando demais e tudo. Aí o Cristiano Dias Lopes subiu a governador do estado, e ele tinha sido meu professor no 2º grau. Aí eu cheguei para ele e disse assim para ele, Cristiano, naquela época você entrava e conversava com o governador. Agora não, agora os governadores estão todos numa redoma de vidro, você não conversa mais com eles. Aí nós conversávamos, eu conversei com o governador e eu falei para ele, Cristiano, eu estou precisando de um emprego, que olha o que o casamento fez comigo. Bem assim, eu estou com 2 filhos para criar e não sei o que vou fazer. Aí ele disse assim, olha, Dalva, eu tenho um concurso aberto, não é um emprego bom para o seu grau de coisa, mas para começar vai estar bom. É de servente, está aberto, você vai lá, faz a inscrição, que amanhã vai ter a prova, e se você passar, eu te nomeio no outro dia. Aí eu comecei a chorar. Ele disse, mas por que você está chorando? Eu falei, porque eu já tive lá, a inscrição custa 2 contos de réis, R$2. 2 contos de réis. E eu não tenho 2 contos de réis para pagar a inscrição. Ele meteu a mão no bolso, me deu os 2 contos de réis, lá paguei. No outro dia cedo eu estava lá no palácio para fazer a prova. Sentei lá, estou lá fazendo a prova e tal. Aí sentou do meu lado uma senhora. Posso falar? Pode. Sentou do meu lado uma senhora. Aí essa senhora começou a chorar, e a chorar, e ela não entendia nada, porque ela só tinha o 2º ano primário. Entendeu? Aí eu falei assim, mas pelo amor de Deus, meu marido está lá na Associação dos Funcionários Públicos, está nas últimas, ele é soldado, eu vou ficar na miséria, eu tenho 9 filhos. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, fica quieta aí, menina, fica quieta. Aí eu fiz minha prova bem depressa, passei, enquanto a professora virou para o quarto para fazer uma coisa, eu passei a mão na prova dela e botei a minha lá. Agora você espia se essa moça arriscasse minha prova, como é que eu ia ficar? Aí eu fiz a prova dela e o pessoal de lá, ela está fazendo a prova, ela está fazendo a prova.
Eu falei, não. Aí eu peguei a prova dela, botei para lá, ela veio. Aí eu fiz que estava fazendo a última questão, e a última questão foi embora. No dia que saiu o resultado, eu estava lá na imprensa oficial. 10. Então a senhora passou, foi o primeiro concurso. Foi o primeiro concurso. E com esse dinheiro a senhora começou então sozinha. O seu marido ajudava, então? Ele paria só pagar a pensão? Que marido? Nunca fui atrás daquele cara, não. Então a senhora criou os filhos sozinha? Sozinha, de de Deus. ter sido casada, separou com vontade própria. Separei com vontade própria. Do jeito que eu trouxe, mandei de volta. Aí a senhora ficou com os filhos e não foi buscou pensão, nem cuidado? Nunca ele veio ver. Já deixou a senhora com casa própria? Não. Eu estava com a menina, estava grávida de 3 meses. Eu larguei no dia 8 de fevereiro de 58. A menina nasceu no dia 10 de agosto de 58, que por sorte era dia do papai. Ele nunca veio ver, nunca deu intuição, graças a Deus. Então ele não conheceu a filha? Não, ele registrou porque o juiz chamou ele, senão não registraram. Então, e aí a senhora passou no concurso? Passei, aluguei uma casinha, entendeu? Botei os meninos na casa. Casa não, aquele barraco de tábua que tem fundo de quintal, que serve de quitume. Eu botei os meninos lá. Que idade eles tinham nessa época? Um tinha 2 anos, outro tinha 3. Botei os meninos lá dentro, aí a moça da casa de frente, ela dizia, vai trabalhar que eu olho. Aí eu olhei. Aí depois eu vim para cá, fui trabalhar na Adão Benezar, consegui a casa aqui também da Coab. Aí fui trabalhar no Adão Benezar. Também uma casa da Coab, igual a Dona Elídia? Igual a Dona Elídia, viemos juntos para cá na mesma época. Aí fiquei trabalhando lá 2 anos, depois abriu aqui o colégio, aí precisava de mais uma pessoa, eu vim, mas só fiquei 4 meses aqui, não fiquei muito tempo não, porque nesse inteirinho eu trabalhava na maternidade de Vila Velha. E aí a dona da casa então, a locatária, é quem cuidava dos filhos da senhora? E queria me tomar, que ela não tinha nenhum. Ela não tinha filhos e queria os filhos da senhora? Queria os filhos. E aí, não era mais fácil, então, a senhora dar, já que a vida estava tão difícil, cuidar Deus me livre, minha filha. Não. Filho não é esmola que a gente dá, não. Filho é uma prenda que a gente recebe. O que é isso? Essas mulheres guerreiras fazem isso, elas não abrem mão dos filhos delas. De jeito nenhum. O que é isso? Nenhuma. A madrinha da minha filha, que ela era uma médica holandesa, a que fez meu parto, ela disse assim, comadre, se você me der essa menina, nunca mais você vai precisar trabalhar, porque ela vai ser doutora. Eu vou fazer dela uma doutora. Eu falei, olha, doutora, se ela tiver que ser doutora, ela vai ser junto comigo, porque junto com a senhora ela não vai ser não. Então, a senhora estudou? Estudei. Estudou até que sério, né? Não, depois que eu criei os filhos, foi que eu fui fazer faculdade. Então, nesse período, a senhora só fez trabalhar e trabalhar e criar filho. Trabalhar e criar filho. É pro mesmo regime do Dona Elídia, dos Mesma coisa. Filhos tranquilos, obedientes. Essa raça italiana é uma porcaria. Aí os meninos eram todos obedientes. Então, delas vai ter que entrevistar uma outra raça, então, porque a gente já viu que italianos, eles ali grudam ali dos meninos, educam direitinho. Esses meninos, eles eram educadinhos, cuidavam, ou eram igual é os de hoje, ou parecidos? Saía, fugia, ia brincar fora, ia para Não, porque eles sabiam que em que moita eles pegavam um coelho. Eu deixava de manhã um prato azul e um prato cor-de-rosa, que era um menino e uma menina. Ó, vocês podem, porque eu ia de um emprego para o outro. Então eles tinham que almoçar para ir para a escola. Eu dizia, ó, vocês podem comer que comida fria não mata, só mata se não tiver comida. Aí eles comiam, deixavam um copinho de suco lá para cada um, eles às vezes mexiam com o dedo, tinha que pegar uma colher para mexer, eu deixava a colher e lá. Então nem no fogão a senhora deixava não, cuidado não, que tinha. De jeito nenhum. Escola deles? A escola deles? A escola deles era examinada toda semana, eles tinham uma mesada para ir para ou o Parque Moscoso, ou o cinema, ou a praia, ou em qualquer lugar que eles quisessem ir. Mas eles tinham que mostrar a prova, que naquela época as notas vinham, né? Eles tinham que mostrar as notas, porque se não tivesse nota boa, também não tinha saída não tinha passeio não. Só tinha passeio se tivesse nota. Então eles eram obrigados a dar as notas. Hoje existe a lei da palmada. Sei, sou totalmente contra. Que a mãe não pode. Sou totalmente contra. Mas a senhora já criou da senhora, sabe que a gente tem um ditado
que diz que pé de galinha não mata pinto. Mas a gente vê também que tem muita mãe hoje que abusa. Ah, não. Então, naquela época já existia. Quando eu trabalhava na escola lá que eu fiz o concurso, chegou uma criança com um furo aqui, sangrando. Aí eu não deixei ele entrar na aula. Eu falei com a diretora assim, eu falei, Zeliette, esse menino está precisando de médico. Aí nós levamos o menino no hospital infantil, o menino estava furado, mas não atingiu a retina não. Estava furado, foi a mãe que estava cortando uma couve, entendeu? Aí ele estava segurando na saia da mãe, pequenininho, o bichinho, segurando. Ela fez assim com a faca entrou, que a sorte foi que não atingiu o olho. Furou a pálpebra, mas não atingiu o olho. Ah, mas aquilo deu uma zebra, ela queria me matar, porque ela teve que ir na polícia, ela teve que pensar coisa. Mas eu falei, senhora não pode furar os olhos do menino, não tem que furar de jeito nenhum, bater a gente tem que bater, mas não bater desse jeito. Agora, isso eu sou contra, mas dar um tapa? Agressão. Ah, não, eu acho que pode dar sim. Tanto que eles saíram, a senhora saía e eles obedeciam, né? Não saíam, eles não saíam. Umas 2 ou 3 vezes eles saíram para comprar fumo para um vizinho que eu tinha, não sei se vocês se lembram daquela tuca, daquele coisa que tinha lá, entendeu? Comprar fumo, comprar cachaça, eu meti o pau neles e joguei tudo no chão, entendeu? Falei, aí ele falou, você vai me pagar, que você me deu prejuízo. Eu peguei a vassoura assim por cima dele. Aí foi a pessoa que induziu as crianças a fazer. Eu falei. Então tem mãe hoje que está no trabalho e que não está vendo o que está acontecendo com o filho dela, porque ou não o traficante cuida, está usando para fazer. Porque quando eu estava no trabalho, de vez em quando eu telefonava. Um atendia, eu quero falar com o outro. Eu tinha que saber. Para saber se os dois estavam em casa. Cobrava o estudo. Eles se formaram, estudaram até. Eles se formaram muito bem, nunca ficaram reprovados. O menino com 23 anos, porque ele perdeu um ano por causa do exército, com 23 anos ele se formou em advogado, bacharel em direito. E a menina, com 20 anos para 21, ela se formou em direito, entendeu? Um hoje é delegado e o outro é procurador. Então, entendeu? Senhora... Foi depois que eles se formaram que eu fui estudar. Fazer faculdade minha, que eu não tinha, eu tinha 2º grau, mas não tinha faculdade. Então mas eu deixei. Para mim não tinha cinema, para mim não tinha igreja, não era que eu não acreditasse, mas eu não podia ir. Porque quando eu chegava de noite era para lavar uma roupa, era para botar um feijão para cozinhar, era para assar uma carne, para deixar aqueles troços tudo pronto para cortar de manhã para botar para eles, entendeu? E nesse período a senhora trabalhou então, nesse concurso que a senhora passou para trabalhar na escola, né? E depois... Na maternidade de Vila Velha. Eu era chefe de enfermagem da maternidade de Vila Velha. Então trabalhou em escola? Escola. Olha a contradição. Na escola eu era servente, que foi a oportunidade que o Cristiano me deu. E na maternidade de Vila Velha eu era chefe de enfermagem. Isso é uma contradição. Então, a senhora teve uma ascensão profissional também. Tive. E nessa época ainda não tinha estudado? A senhora acredita que isso seja por conta da sua atividade, do seu profissionalismo? Da minha persistência, porque eu pensava assim, papai queria que todos se formassem. Os que ele pôde antes, que eram mais velhos, se formaram no carro. Depois os outros foram se formando assim. E eu disse, só eu que não me formei por causa de um casamento fracassado. Mas eu vou me formar, eu tenho que me formar, entendeu? Aí eu pensei. Quando os meninos se formaram, eu fui fazer o vestibular e eu fiz para administração de empresa, porque eu tinha uma fábrica de roupa de cama e banho, entendeu? Costurava também. Era moda a mulherada costurar, estudar e cuidar de filho. Mas hoje em dia eles fazem, hoje em dia eles não querem costurar, não querem nada. Hoje em dia terceira idade é forró, é não sei o quê. Eu não sou contra a pessoa se divertir. Eu acho que a diversão é saudável, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ter uma hora para outras coisas também, não é só para isso não. Eu não entendo muito, porque eu fui criada, eu vivi totalmente alheia ao mundo. Eu vivi para dentro da minha casa e para meus filhos. Mas Dona Elídia acabou de citar isso, que ela também não percebia muito o que acontecia. Não, a gente não vê o que está acontecendo. Porque estava focada no seu trabalho e na educação dos filhos. Nós tínhamos uma colega que eu dizia para ela assim, uma coisa linda, a mulher era uma pintura.
Eu dizia para ela assim, criatura, estuda. Ela não tinha nem o primeiro grau completo, ela tinha o terceiro ano por aí. Eu disse, estuda, menina, porque não sei o que, não sei o que. Eu não, eu quero me divertir. Olha que na sua idade você vai precisar de remédio de pressão, de coração, de bengala, do diabo 4, entendeu? E vai ficar muito ruim. Ah, não, eu vou lá para Campo Grande comer galeto assado, comer não sei. Eu falei, vê se eu sair daqui para Campo Grande para ir comer algum galeto assado. Tem condições isso? Pois é, aí a senhora se separou, passou no concurso, conseguiu a casinha da Coab, os filhos foram crescendo, aí a senhora voltou a trabalhar e o companheiro? Nunca mais? Dona Elídia ficou viúva, a senhora, ela tá rindo. Eu te falei que não se fala o nome dessa pessoa. Não fala o nome de ninguém, mas não quis casar de novo? Não quis casar. Mas vivi 25 anos. Mas ele veio morar com a senhora? Não. Ele na casa dele e eu na minha. Esse negócio de juntar escova de dente, jamais. Por que a senhora Porque acredita que não dá certo? o meu casamento foi uma frustração, do primeiro dia ao último que eu separei. A educação que a senhora recebeu, de que casamento é único, de que é para a vida toda, isso também influenciou nessa decisão da senhora de nunca mais levar uma outra pessoa? Influenciou foi a minha própria cabeça. Porque eu pensei assim, desde aquela época que eu pensava que o casamento não podia ser desmanchado, não podia ser eterno. Porque se os dois, ainda mais naquela época que a gente nem podia namorar muito, a gente se conhecia e tinha que casar. Entendeu? Se os dois depois não se encontrassem bem, não fosse uma relação boa, como é que ia ficar isso? E eu me casei com um cara muito bonito, bem apessoado, entendeu? Mas acontece que ele não tinha juízo, ele não trabalhava. Ele já veio falecido? Hein? Ele já faleceu, vai fazer 6 anos agora, no dia 5 de janeiro que ele faleceu. Aí a senhora disse que ele não conheceu a filha, não conheceu. Registrou porque o juiz pediu e nunca mais veio ver, até a morte ele não participou? Não, no dia 28 de dezembro, antes dele morrer, ele mais ou menos 8, 9 horas da manhã, ele apareceu ali em casa com 3 outras pessoas, 2 homens e uma moça. Aí bateu, mas quando eu me separei, desfiz o meu casamento, ele era uma pessoa bonita, era um rapaz novo, cheio de vida, e uma pessoa bem coisa. Aí chegou aquele cara lá careca, todo preguiado, cheio de sem dente, entendeu? Aí bateu lá, eu falei, o que o senhor deseja? Porque ela estranhou, você... Não reconheceu, não reconheceu. Mas era a própria degradação. Entendeu? Por que a senhora acha que ele procurou então? Ele falou? Porque ele não falou, mas ele estava querendo recurso, porque logo depois, no ano seguinte, ele morreu, dia assim. Aí eu falei com ele, olha meu filho, meu marido morreu, não tenho mais nada, não quero nem saber, você se manda, aí eu vou procurar meus filhos. Procura, mas some daqui, não tem mais aqui não. Se voltar aqui, eu te jogo a ferramenta na cara. Mas então ele veio para ver os filhos? Não, ele veio pedir ajuda, porque ele estava doente, condenado à morte. Isso foi do dia 28 de dezembro para 5 de janeiro, ele morreu. Mas ele chegou a pedir isso? Não, ele não pediu, porque todo mundo tocou ele, ninguém aceitou. Eu não aceitei os filhos, nós não quisemos saber o problema dele. Porque já que ele não serviu, já que a gente não servia antes, por que ia servir depois? Mas será que ele não queria só um consolo? Isso é eu falando, só para até brigar comigo, Nadal. Mas será que ele não queria só um consolozinho para... Já estava velho? Aqueles 3 filhos que ele teve com outra mulher, não podia dar consolo para ele, não? Não, mas por isso que eu falo, porque os filhos lá podiam estar cuidando dele financeiramente, não mas tinha, ele queria não tinha que comer não, minha filha. Descanso. O cara ficava com palito no dente o dia todo, com a boca com palito no dente. O que você acha que uma pessoa dessa tem para dar para os outros? Dona Dalva. Aí, seus filhos casaram-se e seguiram... Casaram, então todos os 2 estão muito bem, graças a Deus. O Jorge e Paulo, que é o mais velho, teve 2 filhos, um rapaz e uma moça que também são advogados. E o Jorge tem uma menina, o Frederico, que é mais velho do Jorge, tem uma menina de 5 anos. Uma neta? Eu tenho uma bisneta minha.
E a Rosa tem uma menina com 18 anos que também está fazendo faculdade, já tem um neném com 3 anos. Eles continuam estudando? Continua. Mesmo com o carro que tem? Continua. É briga constante por causa de livro, por causa disso, aquilo, um discorda, o outro concorda, o outro não concorda. Mas é o tema eles têm que discutir a um denominador comum, tem que chegar. Então, estudar é base. É a base da vida. Seus irmãos todos estudavam, seu pai quebrava, e quando a senhora teve a oportunidade, a senhora pensou, ó, já que meu pai queria que todo mundo, eu também um dia vou. Essa educação que a senhora recebeu, a senhora acha que fez a diferença? Porque hoje a gente sabe que apesar das facilidades, tem muita gente que não estuda. A família é o exemplo. A família é o exemplo. Pode haver, assim, como se diz, uma maçã podre no saco. Mas normalmente pode haver uma ovelha preta para se desperdiçar, como diz. As ovelhas são todas iguais, mas tem uma que pula a cerca, né? Então, mas a família normalmente é o exemplo. A família é a base de tudo. Se você quiser ver a situação da pessoa, às vezes é uma pessoa um pouco simplória, sem educação como eu, entendeu? Mas já tem um certo princípio. Não é aquela coisa, entendeu? Então a senhora conseguiu passar esse legado sozinha, educou seus filhos sozinha e conseguiu passar esse legado. Tinha aquela peça, né? Tinha aquela peça. Mas não era quem estava dentro de casa 24 horas ajudando a senhora na formação da educação. Lá se acerca para ver. Pois é. Lá se acerca para ver como é que era positivo. A senhora conseguiu passar essa herança de educação que a senhora recebeu da sua família, do seu pai, da sua mãe, passar para os filhos. Hoje, 8 de setembro, ontem, 7 de setembro, feriado nacional, dia cívico, Dona Dalva tem um poema, 7 de setembro, coisa que eu não consigo hoje, não tenho os cabelinhos brancos que ela tem, mas eu não consigo gravar o poema. É tanta coisa que passa pela cabeça de uma mulher contemporânea, uma mulher moderna, que a gente acaba que não grava essas coisas. Mas a Dona Dalva, vocês vão ver com que facilidade que ela grava diversas coisas que ela aprendeu lá na infância, no banco de escola. Vou começar com um poema de 7 de setembro que ela recitou e eu amei, e depois mais algumas coisinhas ela vai relembrar pra gente. Então você grava esse poema aqui. Gravo. Espera aqui. Eu prefiro ver uma criança carregando no ombro uma enxada do que na mão uma arma carregada. Você não pode trabalhar, mas pode matar. Esse poema é da senhora? É. Registrado. Vamos lá do poema de 7 de setembro. 7 de setembro, pode? Pode. Dias Monteiro. Independência ou morte? É esse o brado potente que às margens do Ipiranga um príncipe soltou, trazendo liberdade a essa gloriosa gente. Repercutiu-se além de serra em serra e ecoou. Partiram-se os grilhões. A pátria independente sorriu e cresceu. Cresceu aos olhos deslumbrados de todos que hoje vêm de terras diferentes, embrenham-se afinal pelos nossos estados e ouvindo-se o povo entoar seu cântico fremente, relembrando os heróis sem dó sacrificados, eu julgo ver no céu sorrindo Tiradentes. Vamos lá então, Rio Doce. Rio Doce, nasce onde, morre onde? Você disse que era só poema. Não, o Rio Doce também. Nasce em Minas Gerais. O Rio Doce nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra ou Caparaó, atravessa apenas dois estados, atravessa apenas dois estados brasileiros, que é Minas e Espírito Santo, e deságua no Atlântico. Agora, Amazonas é que você inculpou. Vamos Amazonas para os meus espectadores saberem. Cultura pura. Vamos saber agora quais cidades são banhadas pelo Rio Amazonas. Amazonas nasce nos Andes, no Planalto de La Raia, nos confins meridionais do Peru. Entra no Brasil com o nome de Rio Solimões. Corre a princípio de sul para norte, atravessa dois estados do Brasil de Amazonas e Pará e deságua no Atlântico por um delta formando a ilha de Marajó. Isso!
é só um pitaquinho de nada do que é a Dona Dalva e do que é a Dona Elídia. Vocês perceberam que a gente tem história para contar dessas mulheres? Olha aqui os afluentes da margem direita. Javali, Jutaí, Juruá, Tefé, Quari, Purus, Madeira. Na margem esquerda, Taparosa e Xingu, Negro e Amundá. E não foi professora. Não quer ser professora, não. Mas eu tinha uma professora. Eu tinha uma professora, Anália Crema, que nós saímos do primário com tudo na cabeça, minha filha. Era matemática, era português, era história, era geografia, era tudo. Entendeu? Agora, tem uma coisa. Ela ensinava a gente um português clássico, porque ela ensinava latim, ensinava francês e inglês. Entendeu? Então, quem estuda latim, estuda português. E quando eu estava para fazer uma prova lá nesse laboratório Vita, caíram as declinações de algumas coisas de inglês para mim. E o doutor Salles ficou admirado, porque a única que sabia era eu. As outras que foram fazer, não sabiam. Mas porque a senhora estudou bastante e dava valor à educação com a Anália Crema como referência para a sua vida, e a senhora acredita que isso é que fez a transformação, que fez a mudança, que fez Dona Dalva ser quem é hoje? O fato da senhora ter estudado e não ter desistido da escola? Não. Agora, posso dizer? Pode. Posso te dizer uma coisa. Eu acho que a educação que ela dava antigamente era uma aula de civismo, de idealismo, que ela ensinava muito, era religião, era as coisas, os símbolos históricos, as coisas, ela ensinava tudo, entendeu? E ensinava educação física, aos sábados era destinada à educação física, ensinava artes. A maioria das coisas que eu bordo, ponto cruz, Richelieu, eu aprendi com a Anália Crema. Aquilo era uma professora. A gente não entrava na aula sem cantar o hino nacional. Todos os dias. E tinha um dia da semana que a gente tinha que ter um hino religioso para cantar. Então, o professor desvalorizado, sem motivação, a senhora acha que contribuiu para que caísse a qualidade da educação? Não. Porque você deve abraçar aquilo que você gosta. Porque se você não gosta, você cai fora e vai fazer outra coisa. Porque eu dei aula 6 meses lá em Patromó, no interior do estado, mas eu não quis ficar lá não. Eu caí fora e vim para cá para estudar mais e comecei a trabalhar no comércio, porque eu não tinha paciência, meu Deus. Você ensinava, eu tinha um aluno que ele era uma coisa impossível. Ele era um menino maravilhoso, de família muito boa e muito inteligente. O sujeito sabia até mais do que eu. Mas como a turma achava graça, ele fazia beleza. Quer ver? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20 e 10, meu filho. Não é 20 e 10, é 30. Depois do 2 você não passa 3, aí depois não vem o 20, agora do 29 vem do 30. Aí como tá, 21, 22. Eu disse para meu cunhado, que era o farmacêutico do lugar, eu vou matar aquele menino. Não pode matar ele. 8 dias eu pelejando com o menino. Aí meu cunhado disse assim, você vai com calma, que você conhece a família dele, é gente muito boa. Eu falei, mas ele vai ficar nisso aí, nunca vai sair disso. Ele não sai porque ninguém tem paciência com ele. Ele, do 29 e 30, meu cunhado pegava ele 29 e 30, 29 e 30, 29 e 30, 29 e 30. Aí meu cunhado oferecia as coisas a ele depois da hora. Ele sabia, mas quando chegava lá na aula, porque ele ele 29 e 20 e 10. Aí eu dei um soco nele, assim, ele caiu, eu disse com ele, falei para o meu cunhado, vai lá pegar o menino, que eu acho que ele está caído lá. E aí a senhora não voltou mais na escola? Não, aí eu voltei. No outro dia eu voltei, as crianças vieram, ele que não voltou, ele ficou 5 dias. Um belo dia eu estou lá dando aula, o pai dele chegou com ele, empurrou assim, professora, pode matar que eu quero. Nunca mais. Hoje ele é engenheiro.
Quando ele passa aí por mim, ele disse assim, ei, professora. Então, para alguma coisa serviu os 20 10, né? Dona Dalva, Mas a gente não pode dar modo para essa garotada, não. a senhora estudou até que série? A senhora foi para a sala de aula e viu que não tinha condição. Segundo grau, eu tinha segundo grau. Tinha o segundo grau nessa época. Mas depois a senhora estudou, fez curso de administração. Fiz curso de administração, fiz enfermagem, não. Porque eu precisava de alguma coisa de ciências humanas por causa do médico legal. Sim. Que eu fui trabalhar no médico legal. Hoje a senhora mora com os filhos? Não, eu moro sozinha. Minha filha, você já viu que ninguém tem suporte para mim, né? Para que queria matar uma criança? Porque ela não aprendeu 29 anos? Não, porque os meus também. Não aprendiam aqui, ó, na cabeça. Mas eles não eram doidos, eles aprendiam. Entendeu? Olha, foi uma maravilha. Aí eu falei, fim do ano não voltei mais para lá, não quis mais saber, fiquei aqui, me matriculei, fiz o supletivo, fiz. Naquela era não era supletivo, não, era outra coisa. O que a senhora faz hoje então? O que a senhora faz hoje com o tempo todo livre, né? Além de cuidar de casa? Costura, pinta, borda, escreve, o que a senhora faz? Costuro. Não, costuro só assim. Toalha de banho e pano de prato. Bordo, pinto. Deixa eu ver. Faço porcaria. Não acho que ninguém quer nada. Já deu aula pra gente, já é professora, doutora na arte de viver, de sobreviver, porque não é fácil viver o período que vocês viveram, ditadura, guerra, vir do interior para cá sozinha, sem o pai, sem a mãe, viver na casa de parentes. Quem sabe o que é sair do seu cantinho, sair debaixo da asa de pai e mãe para ir morar fora, enfrentar essas adversidades todas e criar, educar 2 filhos e ter a idade que eu imagino que a senhora tem. 83. Com os cabelinhos brancos, morar sozinha e tirar tempo só para costurar e para ainda passar essa lição de vida, essa mensagem maravilhosa para a gente. O diretor lá do posto disse para mim assim, você é normal? Eu digo, não. Mas a gente costuma dizer o seguinte, que nós somos o que foi escrito, nós somos um livro e a nossa história é escrita dia a dia. Então, o final, o livro é o que está escrito ali dentro. Então, se a senhora tem essas histórias todas para contar, e essas histórias todas que a gente já viu não foram fáceis, é natural que a senhora tenha criado essa resistência e que a sociedade a encare, porque a nossa sociedade é frágil. Ela tem dificuldade de aceitar os fortes, aceitar as pessoas que se impõem. É muito fácil aceitar as pessoas que dizem amém, agora aquele que critica não. E com essa idade a senhora não tem que pedir bênção para mais ninguém. E se a senhora já lá atrás já queria dar uns cocorotes em quem fazia coisa errada, eu fico imaginando agora o que passa na cabeça da senhora. Não, agora eu não me preocupo. Agora eu não me preocupo. Porque eu não me preocupo com o que pensam de mim, porque quando eu separei do marido, era uma agressão muito grande, porque você imagina, há 60 anos atrás, uma mulher separada do marido. Pois é, perguntei isso a dona Lídia, como é que era para a senhora? Nossa Senhora, era uma pessoa desvalorizada, não tinha brilho, não tinha calor, não tinha sentimento, entendeu? Era uma coisa horrível. E, então, desliga esse negócio aí que eu quero contar um negócio. Não, depois ela lhe conta. Se não for pro ar, ela conta depois. Não, é muito feio. Entendeu? Então o negócio é que a gente não pode. Agora, eu digo assim, para a gente trabalhar para criar um filho naquela época, era muito mais fácil. Porque você podia deixar um filho dentro de casa, como eu deixava os meus pequenos, e não tinha ladrão, não entrava estuprador, não entrava nada. Entendeu? Agora você não pode mais fazer isso. E as mulheres que querem trabalhar, que vão ganhar um salário mínimo, não tem condições de deixar um filho na creche, pagar R$260 para sustentar a casa com o resto do salário que vai sobrar. Porque tem luz, água e às vezes um telefone para pagar, entendeu? Tem uma porção de coisa. A vida hoje desvalorizou de um jeito que não tem mais jeito. O nível de subiu e que a gente não acompanha mais. A gente avançou, nós ganhamos direitos, adquirimos direito com muita luta,
Mas a gente sabe que uma mulher sozinha na sociedade, ainda hoje, ela é desvalorizada. Se você for a uma festa onde tem casais e ela estiver sozinha, Nossa, ninguém ainda olha. é complicado. Ninguém olha. E quem olha é porque a gente acredita que queira tirar proveito. Quem via a Dona Dalva sozinha, com 2 filhos, batalhando, estudando, correndo atrás, não chegou nenhum gaiato ali que queria casar com a senhora e ia prometer um mundos e fundos além desse outro companheiro que morava lá, porque o outro estava lá, quando o prefeito só estava sozinho. Pois é. Olha, eu vou contar um caso, vou dizer um milagre aqui, mas vou dizer um santo. Por favor. Uma vez, eu tinha uma vizinha que ela tinha 14 filhos aqui. Sozinha ou tinha marido? Não, com o marido. Ah. O marido dela era motorista do estado. Senão nós íamos entrevistar ela também. Hein? Senão a gente ia dar um jeito de entrevistar ela também. Pois é. Não. O marido dela era motorista do estado. Ele criou a família, ele não largou, ela não criou sozinha, não. Então, quando ela foi ganhar o 14º filho, ela foi de noite para a Associação dos Funcionários Públicos, ganhou o bebê e ele veio para casa às 6 horas da manhã. Ele já tinha uma filha com quase 18 anos em casa que não sabia fazer um café. Aí ele chegou lá em casa e virou para mim assim, Dona Dalva, fulana teve um filho. Eu falei, parabéns. Aí ele disse assim, mas me deixa entrar, que eu passava a chave. Eu falei, não, o senhor não vai entrar não. Eu quero tomar café. Eu falei, vai tomar café na sua casa, tá? Que aqui não é restaurante não, aqui não é não. Aí ele virou e disse assim, mas lá não tem quem faz um café. Eu falei, o senhor não sabe fazer café não? Com essa filharada, com essa ninharada de gatinho que o senhor tem lá? Aí ele virou e disse assim, eu não, mas a minha filha também não sabe fazer não. Eu falei, então morrem de fome, que eu acho muito bom. Ele, Sarate, então, que ele queria tomar café para entrar e ficar lá quietinho. Ele já era safado. E homens que chegam perto da gente, certo da gente. Você está muito nova, você precisa de um ombro amigo para chorar. Homem com 4, 5 filhos lá no ninho e atentando a gente. Eu digo, meu filho, eu não preciso de chorar não, eu preciso de sorrir. Aí chegou outro e disse assim, eu tenho tantos filhos, eu não largo a minha mulher porque eu sou muito infeliz por causa dos filhos e tudo mais. Eu falei, meu filho, continue infeliz lá que você está ótimo. Então, mesmo naquela época, agora a gente sabe que é assim porque as mulheres deram uma certa liberdade também, de um modo social que a gente não entende muito. Mas mesmo antigamente, a mulher separada, o homem via como uma oportunidade. Só. Se a mulher não tivesse um pensamento firme, ela acreditava que ele era infeliz porque tinha... E nós temos uma aqui, coitada, que eu fiz ela acabar esse casamento porque ele chegava, raspava o dinheiro dela todo para levar para a família, para criar os filhos. Além disso, a senhora teve outras oportunidades de ascensão no trabalho que a senhora não pôde aceitar por conta dos filhos? Alguma oportunidade? Não, foi meus privada? filhos nunca me importunaram. Eu trabalhava à noite na polícia, eu trabalhava às vezes à noite, trocava porque eu trabalhava na maternidade de Vila Velha e na polícia, né? 2 locais ao mesmo tempo. E depois a gente tinha oportunidade. Quando a gente trabalhava à noite, a gente trabalhava 12 horas e folgava 36. Então eu pegava as 12 horas do outro dia para folgar. E eu ia pegar na outra, entendeu? Eu trabalhava à noite porque eu tinha condições de trabalhar às 8. Meus filhos nunca me importunaram. E nunca eu tive um telefonema de dizer que tinha acontecido isso, ou aquilo outro. Não. Eu dizia, não abram a porta para ninguém. Porque se abrir, eu falava assim, eu mato vocês. Eu mato, a senhora do tipo bem brava mesmo. E se voltasse no tempo, a senhora faria igual? Ou o que a senhora mudaria disso? Não, com um pouco mais de discernimento, eu faria mais ou menos igual. Criar os filhos sozinha, ter deixado o Sozinha. marido. Então, minha filha, se você casa com um homem que não trabalha e diz pra você que casou com você porque achou que você era milionário, o que você vai fazer com esse cara? Jogar no lixo. Então a senhora não se arrepende disso e a gente vê que Não me arrependi nem um foi pouquinho. bom. Porque se eu tivesse ficado com o meu marido, meus filhos hoje não seriam nem lixeiros, porque eles não sabiam nem escrever o nome. Pois é. Eu não vou nem pedir para falar mais com ele, porque eu sei que ela tem dúzias e dúzias de coisas ali para passar pra gente. Eu só quero, Dona Dalva, que a senhora olhe para aquela câmerazinha ali e deixe um recado para as mulheres que estão hoje, 60 anos depois, vivendo dificuldades parecidas com a que a senhora viveu na época, que é sair, trabalhar fora, disputar a vaga no emprego, com um profissional
profissional que está do lado, que quer tomar o emprego dela, então ela tem que se esmerar e trabalhar bastante para se manter no mercado de trabalho, que vai ter que sair para trabalhar, porque hoje a gente sabe que quem não estuda não se mantém e não cresce na profissão, então ela precisa ter esse cotidiano de estar estudando, de estar avançando e, além disso, estar cuidando do filho, que a gente sabe que o menino tem riscos sociais muito grandes, e da filha, que a menina também tem riscos sociais muito grandes. Como é que ela pode conciliar isso? Eu quero que a senhora mande um conselho para a minha espectadora que está ali sedenta por ouvir o que a Dona Dalva tem para ensinar para ela. Minhas colegas de vida. Ó, a base no mundo é Deus. E a base na família, e a base dos filhos é a família. A mãe é responsável mais pela educação do que pelo pai. Mas quando o pai é ausente, que a mãe é responsável por tudo, eu acho que a pessoa tem que ser firme, controlada e ensinar um bom caminho, não deixar cair na desventura. Porque eu sou mais de ver uma criança trabalhando do que de ver uma criança ociosa. Porque, posso falar? Pode. Porque antigamente, quando eu saía nos meus 20 e poucos anos para trabalhar, eu via aquelas crianças vendendo amendoim torradinho, vendendo pirulito, vendendo pipoquinha, vendendo picolé, enfim, vendendo uma porção de coisas. Chegavam em casa com aquele dinheirinho e entregavam para a mãe, porque eles saíam da escola, tinham uma obrigação. Então veio essa lei aí que criança não pode trabalhar. Então quem viu que a criança estava ociosa e que não tinha nem o dinheiro para comer em casa, então se aproveitou e botou a criança no caminho que está. Então as mães devem ter muito cuidado para que isso não aconteça mais. Web espectadoras, nós tivemos uma noite belíssima, 2 exemplos de vida maravilhosos. Maria Narcisa veio para completar a história da mãe, exemplo vivo de que educação, fé, amor e princípios morais são valores que a nossa sociedade necessita para perpetuar, para que nossa sociedade entre no trilho novamente. Nossas crianças precisam disso. Exemplo foi dado de famílias que, com sucesso, venceram todas as adversidades, mulheres que sozinhas, guerreiras, conseguiram educar seus filhos e encaminhados no caminho do bem, uma vida saudável e satisfatória para eles e para a sociedade. Delas espera estar com vocês no próximo encontro, contando a história dessas mulheres. Agradecer a Dona Dalva Gaviano, que esteve com a gente, contou essa história, que demonstrou ser uma mulher de fibra, guerreira. A Dona Elídia, que teve antes e nos contou uma história de uma mulher doce, meiga, que com 23 anos conseguiu também, viúva, cuidar dos filhos, apesar das dificuldades. Maria Narcisa Carminati, que nos emocionou muito com o depoimento para a mãe, contando o relato da história dela. Agradecer essas mulheres fantásticas que tiveram. Dizer que o programa delas está com uma promoção de massagem, que vocês vão ver logo a seguir, com um telefonezinho subindo na tela. Uma massagem, aquele espectador que mais compartilhar vai ganhar um kit de massagem, depilação, em dia e hora que vai ser agendado. A massagista vai estar falando para vocês os nossos procedimentos. E o delas espera contar com vocês para nos enviar sua crítica, sua sugestão em pauta@tvserra.com. Agradeço imensamente a oportunidade que a TV Serra também me dá de estar trazendo para vocês esse glorioso mundo das mulheres capixabas. Até o próximo programa e não disse, mas vou dizer, esse programa é delas, para mim e para vocês. Uma boa noite. Boa noite, web espectadores. Estamos aqui hoje no Espaço Santos, que é o espaço onde a Pequena faz os seus trabalhos de massoterapia. Vocês vão conhecer a massoterapeuta que está disponível para vocês, com hora marcada, agendada, a Rua Promotor Diógenes Malacarne, número 46, no bairro
Solon Borges. Ela vai estar mostrando para a gente um pouco do seu trabalho, tipos de massagens que ela faz. Lembrando que essas massagens podem ser feitas aí no seu domicílio. Se você precisa, está acamado por algum motivo, veja se alguma dessas te interessa, te serve, se seu médico recomendou, e procure a Pequena. Vamos conhecer Pequena agora e saber como que ela se tornou esse tipo de profissional, massoterapeuta. Pequena, essa profissão, seu nome, seu endereço, quantos anos, você não precisa falar não. Mas por que você se interessou por essa profissão e o que mais você gosta dela? Bom, eu sempre gostei muito da área de saúde, entendeu? Então a massoterapia é uma coisa que eu faço por dom, por amor, eu gosto muito. Principalmente quando a pessoa vem em casa cansada, quer fazer massagem relaxante. Eu faço massagem porque eu gosto de fazer, é o momento que eu tenho também de trabalhar na minha casa. E a massagem relaxante também é muito boa, para a pessoa sair relaxada, dormir melhor, para tirar o estresse do dia a dia, porque hoje em dia as pessoas andam muito estressadas. E faço também a massagem turbinada para tirar medidas. Aí depois da turbinada eu faço também a argila, que é a bandagem com argila verde com papel insulfilme. Esse tipo de tratamento, pelo que você está me dizendo, então é mais para mulheres que trabalham, não tem tempo de ir para academia. Então, para relaxar, teve um dia estressante, para relaxar tem uma massagem relaxante. Se ela pretende perder peso, ela tem uma massagem... Que é a modeladora. A modeladora você perde de 1 a 2 centímetros por sessão. Então, dá para fazer uma demonstraçãozinha delas para a gente, por favor? Começa com a massagem relaxante, que é aquele dia cansado de trabalho que você chega. E como funciona a massagem relaxante? A massagem relaxante, a pessoa deita de bruço, tá? Eu começo pelas costas com o movimento de deslizamento, porque a maioria das pessoas fica mais estressado no trapézio, escápula direita, escápula esquerda e na coluna. Começo pelas costas, faço as pernas todinha, viro a frente, finalizo no rosto. E no final também eu faço alongamento nas pernas e nos braços. E a massagem turbinada as pessoas usam mais para fazer no abdômen e nas pernas, tirando medidas. Aí tem que medir a cintura, circunferência abdominal, abaixo do umbigo e meço também as coxas. Porque a maioria das pessoas tem a coxa direita mais grossa que a esquerda. Aí, se a pessoa aguentar os movimentos que dói um pouquinho, depende também do grau da celulite que a pessoa tem, que existe celulite grau 1, 2 e 3. Aí a pessoa perde, o paciente perde de 1 a 2 centímetros por sessão. Mas é uma massagem boa. E se eu tiver 100 quilos? Parei, relaxei, tive filhos e não tive mais condição de ir para academia, aquela vida corrida, e quero perder esses 100 quilos na massoterapia, é possível? Se você também fechar a boca, fazer uma boa caminhada e também tomar bastante líquido, tirar o refrigerante de massa e aguentar a minha mão, você perde sim, principalmente abdômen e coxa. Esse tratamento leva em média quantas sessões? As pessoas que fazem comigo fazem sempre pacote de 10 sessões, que eu faço segunda, quarta e sexta. Por que segunda, quarta e sexta? Se fizer os dias todinhos, as pessoas não aguentam, dá muito hematoma, que chama quebra da gordura. Aí a pessoa sai daqui de casa, eu passo um insulfilme na pessoa, como já comentei, passo a argila, a pessoa dá uma caminhada. Mas perde sim. Aí a pessoa faz fecha um pacote de 10 sessões, aí depois faz mais a manutenção. Depende de quantos centímetros que a pessoa quer perder. Teve já paciente comigo de perder 10 centímetros na cintura. Esse tipo de massagem para perca, você gostou, Nara? Eu gostei. Da massagem relaxante também ou da outra, da massagem para perca de peso também? Da relaxante mais ainda. Olha só, a gente tá vendo... Por que ela é turbinada? A turbinada dói um pouquinho, né? É bom só o resultado. A gente tá percebendo que a Ana Lara tem as pernas magras, né? O abdômen uma cinturinha aqui. Depois que a gente tem nossos filhos, eu estou falando para as minhas web espectadoras que já são mães e que já ganharam aquela gordurinha difícil de perder nessa região aqui, né, da barriga. Em média, em quantas sessões você prevê que elas tenham essa perca, que ganhe de volta essa cinturinha dela? Se a pessoa aguentar os movimentos certinho que é feito no abdômen para tirar isso aqui, essa gordurinha aqui, ó,
Em 5 sessões, vai perder 10 centímetros, que perde 2 centímetros por sessão. Em 5 sessões, perde 2 centímetros. Em 10 sessões, vai perder 20 centímetros. É a massagem mais procurada, pequeno? Para as pessoas que querem fazer para relaxar após o serviço, eu faço mais à noite, que é recomendado uma vez por semana. Agora, as pessoas que a mais procurada, principalmente no verão, é a turbinada para perder mais o abdômen. Nós ouvimos também que alguns fisioterapeutas fazem alguns tipos de massagem ou indicam alguns tipos de massagem para tratamento, aquele tratamento pós-cirúrgico. Esse tipo de atendimento você também faz? Que é a drenagem linfática. A drenagem linfática ela é requerida pelos médicos pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Por quê? Para tirar mais inchaço, que é a retenção do líquido que a pessoa tem. Mas para a medida, principalmente no abdômen, não é aconselhável porque ela não quebra a gordura, só tira mesmo a retenção de líquido. Então, drenagem linfática só com acompanhamento, só com indicação médica. Pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. E que você faz também? Faz também, mas... Então, se você fez lá a sua lipo, o seu tratamento médico e precisa desse atendimento, esse tipo de massagem que foi feito aqui como demonstração, ele não serve para esse tipo de atendimento? Não. A modeladora não pode fazer, só mesmo a drenagem. E que tipo de outro serviço você faz aqui no seu espaço e que você indicaria para minhas web espectadoras? Eu faço limpeza de pele, finalizo com argila, faço unha também, faço sobrancelha, tá? E também depilação. Então, minhas amigas, querem ganhar um kit com essa massagem dessa mão santa e abençoada? Compartilhe o link do programa delas, visualize e indique as pessoas que mais indicarem, compartilharem o programa, vão ganhar um kit com 5 massagens. Compartilhe e indique as pessoas que mais compartilharem, vão estar concorrendo a um kit com 5 massagens que você, o ganhador, vai escolher se vai ser a massagem relaxante ou a massagem modeladora. Lembrando que a pequena ela vai estar disponibilizando 10 massagens, então serão 2 ganhadores. Os 2 que mais compartilharem serão os 2 ganhadores de um kit de 5 massagens cada um. A sua escolha. Pequena, a gente só tem a agradecer o seu trabalho, o seu talento, a sua boa vontade. A gente vê na sua carinha que você adora o que faz. Quer deixar um recadinho para minha web espectadora? Participem todos. Se você está acima do peso, com medidinha, vem cá que eu tiro sua medida. Comeu bastante, passou do peso, engravidou e não consegue reduzir. Pode vir que pequena dá um jeitinho nessa gordurinha sua. Boa noite.